Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla, trazendo para vocês mais um coxa aí, trazendo novidades aí do Mengão nesta terça-feira, dia 15 de abril aí de 2025. Vamos aqui. Pois é, pessoal, não tá fácil a situação não, tudo bem? Um abraço aí pro Bruno, abraço aí também para Donk, para o Donan que tá por aí e, claro, um beijo para Mari Spinelli. Estamos retomando a nossa relação depois de rompimento, porque tem jogo hoje, inclusive, do Tadinha. Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, abraço, Bruno, abraço a todos aí do estúdio. Olha, eu sempre digo, tranquilo no Flamengo é uma palavra muito forte, uma expressão até muito forte. No balanço das horas, tudo pode mudar. Isso denuncia idade, mas tudo bem. Tudo bom, pessoal? Um abraço aí. Flamengo, teoricamente, um pouco mais tranquilo depois da vitória no último fim de semana contra o Grêmio. Uma boa atuação da Arrascaeta, 2 gols, 2-0. O Flamengo teve um jogo talvez tranquilo, acima do esperado, né? Lá na Arena do Grêmio, então conseguiu os 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Começou bem, porque foi um empate em casa, jogando até bem contra o Inter, que é um candidato ao título, e 2 vitórias em sequência fora de casa. Agora tem 2 jogos em sequência no Maracanã. Esse primeiro agora contra o Juventude, nesta quarta, 21h30. Então vai ser um jogo bem importante. E aí depois o Juventude, que vem bem no Campeonato Brasileiro nesse início. E depois contra o Vasco, clássico no Maracanã. O Felipe Luiz pode começar a tentar fazer aquela rotação. Os famosos potinhos, né, Bruno? Que a gente sempre tanto fala assim. Começar a segurar um pouquinho os jogadores, porque é jogo quarta domingo, e o Flamengo tem um jogo no sábado contra o Vasco, e depois já o jogo na altitude, viaja domingo para Quito, quando vai enfrentar na terça-feira a LDU. Então, por exemplo, a dupla de Léus ele tem jogado bastante na zaga, então pode segurar algum desses jogadores ali. O Danilo, que já estava recuperado, ficou no banco na última partida, pode entrar, é uma possibilidade aí de ganhar mais jogo. O Pedro ganhar alguma minutagem, não de início, mas enfim, pode entrar na equipe. Tem o Juninho também, o Alexandro na lateral esquerda tem jogado bastante, jogador veterano, então tem que controlar mais a questão da carga dele também. Então, o Felipe Luiz levando isso tudo em conta, como leva muito em conta também, embora ele tenha falado ali que a prioridade é disputar tudo muito bem. Mas, claro, a diretoria já disse que a prioridade bem grande é conquistar o título brasileiro. Como o Flamengo teve um bom arranque, a tendência é continuar indo com muita força aí nessas rodadas para conseguir, quem sabe, mais 6 pontos no Maracanã e viajar para Quito um pouco mais tranquilo, porque tem que fazer muita pontuação lá na altitude também para limpar um pouco a barra na Libertadores, pessoal. Valeu, Pedro. Obrigado. Trazendo uma blitz rubro-negra pra gente, Mari. Seguimos, nossa, a gente já foi então 16, 15... Campo amanhã, a partida contra o Juventude. A gente vai ver o VT na volta. O Vene atualiza a gente sobre o time que vai a campo. Cadê? Uma vitória que retomou a confiança no rubro-negro. Já se representou de olho na sequência do Campeonato Brasileiro, tratado como prioridade da temporada. A equipe terá 2 jogos no Maracanã essa semana pela competição, incluindo o Clássico dos Milhões contra o Vasco, e promete foco total para manter a liderança. Amanhã o rubro-negro enfrenta o Juventude, que é o atual 3º colocado com 1 ponto a menos que o Flamengo. Felipe Luiz terá uma dúvida para escalar o time. Michael realizou exames que constataram uma torção leve no tornozelo do atacante, mas que não preocupa para os próximos jogos. O técnico também deve dar mais minutagens a Pedro. O camisa 9 voltou aos gramados na partida contra o Central Córdoba, quando teve 16 minutos entrando no segundo tempo. O atacante vem se empenhando nos treinos para ficar cada vez mais pronto para ajudar o time na temporada. No ano passado ele brigou pela artilharia e marcou 30 gols. E quem sabe em 2025 a volta dele seja ainda melhor. O Flamengo tem mais um treino hoje à tarde, antes do duelo contra o Juventude no Maracanã, para continuar no topo da tabela. Vene não pode ainda cravar o time, né? Mas a sua opinião, quem você acha que vai ser o time para encontrar aí o Juventude pelo Campeonato Brasileiro? Talvez o torcedor vai entender muito como vai ser o movimento do Flamengo pela temporada, ou Vene Casagrande, na escolha do Felipe Luiz para esse jogo? Tá muito claro que o Felipe Luiz ele vai fazer uma espécie de rodízio, né? Com alguns jogadores, tendo em vista um calendário extremamente puxado. Ontem eu estava conversando com um funcionário do Flamengo que nunca tinha trabalhado em clube de futebol. E ele falando assim, Vene, eu estou
exausto, eu estou extremamente cansado. Eu fico imaginando os jogadores, porque é um jogo atrás do outro. Vamos lá, o Flamengo jogou no final de semana, aí segunda se reapresentou, treino leve, regenerativo. Hoje, treino à tarde, aí tem um único treino para pegar o Juventude, joga quarta. Na quinta, regenerativo. Sexta, um único treino para encarar o Vasco no sábado. E assim vai. Esse é o calendário que exige bastante dos atletas. E aí o torcedor às vezes acaba não entendendo por que alguns jogadores serão poupados. No caso do jogo contra o Juventude, aí é uma opinião minha, não é informação. Eu pouparia um dos zagueiros. Porque os zagueiros vêm jogando uma sequência absurda aí. 11 jogos de titular, Léo Ortiz e Léo Pereira. 11 jogos seguidos como titular e jogando uma minutagem extremamente alta. O Danilo já voltou a ficar à disposição. Eu começaria com o Danilo e pouparia um dos zagueiros. Quem? Eu escolheria o Léo Ortiz. Porque eu acho que o Danilo, ele consegue fazer uma boa saída de bola como o Léo Ortiz. Se você botar os dois, aí você acaba desgastando o Léo Ortiz e poupando o Léo Pereira, então eu preferiria poupar agora o Léo Ortiz, pensando no jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que é um clássico extremamente importante. Então eu começaria com Danilo e Léo Pereira na zaga contra o Juventude. No ataque, eu pensaria no Pedro começando, para dar mais minutagem para ele. Eu entendo que o estilo de jogo, inclusive o Felipe Luiz explicou isso, por que ele não jogou contra o Grêmio? Porque ele queria um jogador atacando espaço, e não é a característica do Pedro. O Pedro não consegue fazer isso. Inclusive será um trabalho para o Felipe Luiz, porque ele vai ter que encaixar o Pedro nesse time. Sim. Como? Ninguém sabe. O Felipe Luiz, ele ganha muito bem para ele pensar numa forma de colocar o Pedro como titular. E o Pedro tem que ser titular na minha concepção. Então eu começaria com o Pedro, já dá para minutagem nesse jogo contra o Juventude, e com o Danilo na zaga também. Ô, Lucas Pedrosa, eu já falei nesse programa isso aqui e vou falar outras vezes. Vamos debater muito durante esse ano a manobra que os times terão que fazer em relação ao calendário. Talvez no início dessa temporada, quando der certo, ninguém vai falar nada, como foi com o Renato Gaúcho, que poupou 8 e ganhou de 8, né? Ou como quando vai poupar, como o Flamengo fez em casa e perdeu. Vai poupar, todo mundo vai poupar, vai ter que poupar. Se não poupar, só um não detalhe chega em relação até ao 21 Flamengo. de dezembro. Poupou um tempo só, porque os 3 entraram no segundo tempo. No segundo tá? tempo, mas aí o negócio já está estabelecido, né? Mas Pra desfazer é um negócio difícil, hein, Vene? Não, e inclusive, talvez mostre um pouco de erro de planejamento, porque quando você coloca esses atletas no segundo tempo para eles correrem atrás dos resultados, eles pior. correm muito mais. Perfeito. A minutagem pode ser um pouco menor, mas o estresse até mental é muito maior. Ô Pedrosa, o Felipe Luiz, o Paiva, o Carille, o Renato Gaúcho, todo mundo vai ter que fazer isso a todo momento nesse calendário brasileiro até o final. Só para o Pedrosa falar, o Internacional poupou no final de semana 2 dos principais jogadores, como, Alan gente. Patrick e Fernando. Eu encontrei, eu tava conversando com o Alex Telles, ele falou, Fernanda, eu tô com a minha mala, que eu nem tô desfazendo a minha mala. E é a primeira temporada do Alex no Brasil desde o início nesse calendário, porque no ano passado ele chegou na metade do ano. Ele falou, não, a minha mala tá intacta e eu não mexo na mala, porque eu não parei na minha casa ainda, ele tá com um bebezinho pequeno, um filhinho pequeno. Porque é isso, é uma loucura, ô Vene Casagrande, ô Lucas Pedrosa. Ih, tá igual o Ronaldinho Gaúcho. Vai. Olha, Fernanda. Obrigada Eu até comentei lá no Twitter, né, que tinha um torcedor falando assim, por mim não poupa ninguém, porque jogador ganha muito, tem que jogar todos. Gente, o torcedor que não entender que o seu time vai ter que poupar para não chegar em junho, você falou dezembro, é em junho. Se não poupar até junho, vai estar todo mundo fadigado, lesionado e isso vai se transformar em derrotas. Então hoje o futebol é profissional, gente. Não é uma escolha que o torcedor quer. O técnico, ele ouve a fisiologia, o técnico ouve o departamento médico. Hoje tem a tecnologia que você sabe se o cara vai estourar ou não, o que ele precisa fazer ou não. Fora o calendário do futebol brasileiro, que para equipes que jogam o Super Mundial, como vai ser o Flamengo, Fluminense e Botafogo, vai ser pior ainda. Os caras vão viajar para outro continente para jogar uma competição que vai exigir muito deles, porque ninguém vai para lá para passar vergonha, e que depois eles vão voltar para o calendário do futebol brasileiro. Então, se qualquer time hoje não poupar, não tiver uma gestão de minutos, e aí sim entender as prioridades durante a temporada, não adianta, o torcedor vai se frustrar. E tem que aprender, tem que entender com isso. Agora, é aquilo que a gente sempre fala. Acredita que o elenco é equilibrado? Eu acredito que o elenco do Flamengo é equilibrado. Então tem que acreditar no elenco. Porque não adianta encher a boca para falar que tem o melhor elenco do Brasil e não acreditar nas peças que vão entrar em campo. Perfeito. Então assim, a questão para mim no jogo da Libertadores foi, eu nunca vou priorizar na minha cabeça, de torcedor, de jornalista,
um brasileiro a Libertadores. Para mim, a Libertadores sempre vai ser mais importante. Agora, por que poupou 3 e o Flamengo perdeu? Não foi por causa disso, né? Ô, Vene Casagrande, o Varela tá perto de renovar com o Flamengo? Conta pra gente. Aí é um drone seu? Como é que é isso aí? É um drone nosso, é o famoso só falta assinar. O contrato dele vai ser válido até dezembro de 2027. Lembrando que o atual vínculo dele vai até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Só que ele não quer sair do Flamengo, o Flamengo também não quer perdê-lo. Inclusive, a permanência dele foi um pedido do Felipe Luiz, por entender que o jogador vem dando conta do recado dentro de campo, sempre que é exigido, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, quebrando galhos, mas no dia a dia é um cara extremamente profissional. Inclusive, uma pessoa do Flamengo falou: Vene, se a gente tivesse 10 Varelas aqui, a gente seria campeão de tudo, porque é um cara que dá a vida nos treinamentos, exige mais dos atletas adversários no coletivo, por exemplo. Então é um jogador que o torcedor, muitos torcedores não querem a permanência, mas se a gente for parar e analisar custo-benefício, vale muito a pena para o Flamengo, porque o salário dele não é alto e é um jogador que consegue entregar dentro de campo e ainda tem o gosto do treinador. Eu acho isso extremamente importante. Se o Felipe Luiz quer tê-lo no elenco, eu acho que a diretoria tem que buscar sim a permanência dele. Buscou e agora vai renovar o contrato até dezembro de 2027. Veja como é que é o futebol, né? A gente pensando, olhando dois personagens, que é o Gerson e o Varela, que já teve um assunto aqui, um arranca-rabo que foi... De máscara. Jogou de máscara por conta do nariz, depois de sofrer agressão. E aí a gente está falando de um Gerson que já está num caminho bacana, o melhor, o mais importante jogador do Flamengo na última temporada e continua trilhando para ser mais um nessa temporada também. Teve a sua renovação, o Varela se reinventando, sendo super versátil e também encontrando a sua renovação. O futebol, meus amigos, é uma loucura. Olha aí meu fogão, ó. Falar em loucura, loucura, loucura. Trazendo para vocês mais notícias aí sobre o Mengão. Cria do Ninho está prestes a render valor milionário para o Flamengo. Matéria acabou de ser atualizada aqui, galera, para o Coluna de Fla. A gente trouxe aí para vocês aí essa atualização. O Flamengo é conhecido por revelar grandes nomes aí do futebol mundial. Destaque na meta aí do Hoffenheim, do Frankfurt aí da Alemanha, o goleiro Cauã Santos é um deles. Apesar de ter se despedido do Mengão há quase 2 anos, o jovem está prestes a render um valor milionário ao mais querido. O atleta foi contratado em agosto de 2023 pelo clube alemão, após desembolsar 800 mil euros, equivalente a 4 milhões de reais, ao Flamengo por 70% dos direitos econômicos. Além disso, aí ficou estabelecido que a equipe teria que pagar mais 800 mil euros, que hoje está um pouco mais de 5 milhões de reais, caso o goleiro atue em 15 partidas como titular. Então, essa meta aí está muito próxima aí de ser batida pelo goleiro Cauã, e o Flamengo deve receber aí essa bagatela aí de 5 milhões de reais. Isso é uma boa fatia, né? Já ajuda muito aí ao Mengão aí, possível reforço aí. Um dinheiro que o Flamengo esperava receber, né? Mas, cara, ele vendeu 70% e ganhar 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de reais por 15 partidas como titular. Um bom valor o Flamengo conseguiu aí, né? Com esse atleta, muito promissor. Esse goleiro é um goleiro novo aí, que surgiu na categoria de base do Mengão. O Flamengo fez um bom negócio aí, na minha visão, galera. Então, esse foi aqui mais um corte aqui do nosso canal nessa terça-feira, dia 15 de abril de 2025, trazendo para vocês novidades. Então, se você quer ficar por dentro de tudo do mais querido e amado do Brasil, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos